Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje, sexta-feira, 21 de junho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero acolher você para esse momento de oração com a palavra de Deus. Você que está chegando agora, sinta-se em casa, se inscreva, se possível, aqui no canal. Deixa sempre um joinha, um comentário, tá? Nos ajude a evangelizar. Queria também lembrar que hoje a igreja nos convida a celebrar a memória de São Luís Gonzaga, religioso. Luís de Mantua, Itália, 1568 a 1591. Um homem que viveu pouco, morreu muito cedo. Homem rico, vivia na corte, uma vez convertido ao despojamento. Refletir sobre isso, convertido ao despojamento. Que bonito, né? Um homem rico que vivia na corte, se converte a Deus, mas se converte ao despojamento, a despir-se de tudo que ele tem, do poderio que ele tem, para poder se aproximar do Senhor. Aí a gente lembra muito o santo de toda a época, né? São Francisco de Assis. E ele vai viver como religioso na companhia de Jesus. Seu orientador espiritual, São Roberto Bellarmino. Aí a gente já tira um pouco de conclusão de quem foi São Luís, porque o seu diretor espiritual se tornou santo, né? Então, logo um grande homem sempre leva o outro a um lugar muito especial, a um encontro com o Senhor. E o São Roberto Bellarmino levou, sim, São Luís, até então Luís, né, ao caminho de perfeição na espiritualidade. Vamos então agora ouvir a Sagrada Escritura. Primeira leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias, quando Atália, mãe de Ocosias, soube que o filho estava morto, pôs-se a exterminar toda a família real. Mas Josaba, filha do rei Jorão, irmã de Ocosias, raptou o filho dele, Joás, do meio dos filhos do rei, que iriam ser massacrados, e colocou-o com sua ama no quarto de dormir. Assim, escondeu-o de Atália, e ele não foi morto. E ele ficou 6 anos com ela, escondido no templo do Senhor, enquanto Atália reinava no país. No 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos quereteus e da escolta e introduziu-os consigo no templo do Senhor. Fez com eles um contrato, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tanto os que entravam no serviço no sábado, como os que saíam. Vieram para junto do sacerdote Joiada, e este entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo do Senhor. Em seguida, os homens da escolta de armas na mão tomaram posição a partir do lado direito do templo até ao esquerdo, entre o altar e o templo, em torno do rei. Então, Joiada apresentou o filho do rei, cingiu com o diadema e entregou-lhe o documento da aliança. E proclamaram-no rei, deram-lhe a unção e, batendo palmas, aclamaram: Viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atália veio em direção da multidão no templo do Senhor. Quando viu o rei de pé sobre o estrado, segundo o costume, os chefes dos trombeteiros do rei junto dele e todo o povo do país exultando de alegria e tocando as trombetas, Atália rasgou suas vestes e bradou: Traição, traição! Então o sacerdote Joiada ordenou aos centuriões que comandavam a tropa: Levai-a para fora do recinto do templo, e se alguém a seguir, seja morto à espada. Pois o sacerdote havia dito: Não seja morta dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e levaram-na aos empurrões
pelo caminho da Porta dos Cavalos até o palácio, e ali foi morta. Em seguida, Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país dirigiu-se depois ao templo de Baal e demoliu-o. Destruíram totalmente os altares e as imagens, e mataram Matã, sacerdote de Baal, diante dos altares. E o sacerdote Joiada pôs guardas na casa do Senhor. Todo o povo do país o festejou, e a cidade manteve-se calma. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do teu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. Eis o lugar do meu repouso para sempre. Eu fico aqui. Este é o lugar que preferi. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro. Acenderei ao meu ungido uma lâmpada. Cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. O Senhor preferiu Jerusalém por sua morada. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e os ladrões assaltam e roubam. Ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem destroem, nem os ladrões assaltam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Ora, se a luz que existe em ti é escuridão, como será grande a escuridão? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos então refletir um pouquinho, meus queridos e queridas, nesse momento, sobre a liturgia que nós ouvimos. Embora de difícil compreensão a olho nu, como assim, Frei, a olho nu? Aqueles que não tiveram tanta oportunidade de estudar, tanto acesso a certas fontes, mas mesmo olhando assim e tentando entender a primeira leitura, nós vimos hoje que é um relato de um acontecimento muito importante, sobretudo para o povo de Israel. Por que um acontecimento importante? Porque Joás é aclamado rei de Israel. E Joás traz esperança para esse povo. Então, é assim também um pouco até hoje, não comparando, mas até hoje comparando, olhando assim, por exemplo, as campanhas políticas, Elege aquele vereador que você gosta dele, conhece, você vibra, aquele prefeito, aquele deputado, aquele presidente, governador. E
ele por si emite um pouco mais de esperança. Por quê? Porque talvez você conheça e espere mais dele. E aqui acontece isso. É um nome importante para o povo de Israel, Joás. Nós vamos ver mais para frente que Joás não vai ser fiel a Deus, que Joás não vai ser fiel ao seu próprio povo. Mas nesse momento ele se apresenta como um homem que traz esperança. No Evangelho, Jesus, como de costume, está ensinando a seus discípulos. E enquanto Jesus ensina seus discípulos, hoje abre aspas, ele diz: não ajunteis tesouros para vós na terra. Poderíamos nos perguntar assim: por quê? Por que, Jesus, não podemos juntar tesouro na terra? E ele nos responderá: porque a traça corrói, porque o ladrão rouba, porque esta riqueza vai te desviar do caminho e você vai perder uma riqueza maior. Quando Jesus fala assim, ele não nos fala porque os bens são o mal, porque não nos quer com coisas na vida, não. É porque ele sabe, e aí a gente tem muito testemunho por aí que a gente pode olhar também e dizer, até eu posso até dizer, não, comigo não, tudo bem. Mas a gente vê acontecer, e quantas vezes acontece também conosco. Pode ser que você já fez essa experiência, de depois de ter as coisas nas mãos, se perder. Sempre almejou um carro. Como quando comprou um carro, começou a fazer besteira. Uma moto, comprou uma moto, começou a fazer besteira, andar em alta velocidade, fazer certas manobras. Então, nesse sentido, é que nós temos Jesus falando, não junteis tesouros para vós na terra, antes tesouros no céu. Por quê? Porque esse ninguém nos roubará. Esse ninguém nem cobiçará quase, né? As pessoas estão tão distantes de Deus que nem hoje almeja tanto estar tão perto de Deus. É uma gama menor que almeja, porque entende que isso é um bem maior. Mas tem muita gente que não está nem aí para Deus. Tudo bem, é direito da pessoa, a gente fica aqui na torcida, mas é direito da pessoa. E guardemos no coração a frase de Jesus: ajunte tesouros no céu, de bondade, de caridade, de mansidão, de acolhida, de passividade, enfim. Deus abençoe você, hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.